Olá, começamos a nossa última aula de eletromagnetismo. Trataremos de dois assuntos nessa aula, né? Sobre condições de fronteira, que é uma análise de estimativa infinitesimal e de aproximação infinitesimal de algumas circunstâncias bem específicas de descontinuidade de campos elétricos. E finalmente vamos tratar de capacitância, que é o objeto final desta disciplina, tá? E bom, nesse primeiro conceito de condição de fronteira, a gente analisa uma condição de descontinuidade de campos elétricos, ou seja, um ponto no espaço em que a direção ou intensidade ou sentido do campo elétrico é alterada, certo? E isso ocorre em determinadas situações. Isso em geral, a gente analisa quando a gente usa esse modelo para a gente analisar variações do campo elétrico externo a um objeto, a um corpo geométrico energizado, ou quando a gente quer conhecer a carga relativa a este corpo geométrico energizado, tá? E novamente se baseia em descontinuidades de campo elétrico no espaço. Bom, e o primeiro exemplo, o exemplo mais fácil da gente compreender como que a gente aborda a condição de fronteira, né, ou um exemplo que a gente possa aplicar, na verdade, é uma esfera oca energizada, tá? O que ocorre? O formato de distribuição de cargas dessa esfera oca é muito semelhante a de uma carga pontual, certo? Neste caso aqui eu estou trazendo para você uma esfera oca com carga positiva, energizada positivamente, em uma condição isotrópica, né? Tem distribuição de cargas equitativa e equilibrada e simétrica por toda a representação, por toda a superfície, tá? Eu até confundi aqui falei superfície anteriormente, né? Na representação, perdão. E aqui eu trago para você a representação bidimensional do que é essa esfera oca energizada, tá? O que ocorre? Como ela está carregada positivamente com a mesma intensidade em todas as direções, para haver um equilíbrio, uma condição de estabilidade em termos de campo elétrico no interior da esfera, a gente tem nulidade no campo elétrico, tá? Então, por se tratar de uma esfera fechada, todo campo elétrico que sai ou que entra acaba se anulando com ele mesmo. Então, acaba que o campo elétrico interno à esfera é nulo, tá? Nesse cenário aqui da esfera oca. Então, a gente tem a superfície energizada com carga distribuída em ordem de densidade, né? E aqui externo à esfera a gente tem as linhas de fluxo saindo da esfera, né? Neste caso, saindo com a carga positiva. O que acaba por acontecer? A gente tem maior densidade de cargas elétricas ou de fluxo elétrico, melhor, observando algum cenário mais próximo da casca esférica, mas somente na distribuição externa a ela, certo? Porque no interior dela a gente tem nulidade de campo elétrico. Em qualquer ponto que a gente observar aqui, os campos relativos a essa esfera energizada acabam se anulando. Isso significa o que então? Que a partir do ponto que está a superfície, a gente tem uma distribuição de carga, né, densidade no seu valor máximo. Esse valor máximo é exatamente o mesmo de Q, tá? Daí ponderado pelo valor de área que a gente estiver observando. E conforme a gente vai se afastando dessa esfera, a gente tem distribuição, o valor de densidade de fluxo elétrico, ele cai na proporção de R sobre 2, tá? Que é base daquelas fórmulas da teoria do eletromagnetismo, né? Que é sempre sobre R2. Então, a gente acaba definindo uma descontinuidade justamente no ponto que inicia-se a superfície, né? Observando um raio partindo da origem, né? Da esfera. No momento que chega na superfície tem um valor máximo de densidade de fluxo e conforme a gente vai se afastando ele começa a diminuir, né? Nessa proporção R sobre 2. E aí a gente tem um problema de definição do campo elétrico. Se a gente quiser, por exemplo, quantizar essa densidade de fluxo ou esse campo elétrico que está sendo emitido pela esfera energizada, ou até mesmo se a gente quiser definir qual carga é essa observando um campo elétrico qualquer. Tudo bem? Então, a nossa intenção com esse tipo de abordagem é justamente definir um modelo capaz de quantizar qualquer uma dessas parcelas que a gente estiver observando, tanto o campo elétrico interno como o campo elétrico externo, ou até mesmo a carga distribuída nessa superfície, tá? Neste exemplo, a esfera oca, a gente pode então definir um versor normal associado a cada ponto dessa superfície, né? Que é justamente o ponto que parte uma linha de fluxo, por exemplo, tá? Então ali a gente tem um versor relativo àquele ponto, a gente tem versores infinitesimais relativos a cada ponto nessa superfície,
E o valor de campo elétrico atrelado a este ponto, ele vai ser reflexo de um ponto no espaço, né, no ponto de observação. Ele segue na seguinte proporção, né, que o campo elétrico naquele ponto que a gente estiver observando é 1 sobre 4π ε0, ponderado pelo dielétrico, né, pela representação material do que é o vácuo, né. O valor de carga, daí com a queda de R quadrado. Isso tudo ponderado pelo versor daquele ponto que a gente estiver observando. Então, que ponto é esse na esfera? É o ponto mais próximo do ponto de observação. Tudo bem? Esse é o detalhe. E daí o versor é justamente o direcional para esse novo campo elétrico que a gente está definindo, né? Da esfera até o próximo ponto. Um segundo exemplo da gente entender agora, desconhecendo de forma plena todas as grandezas relacionadas a essa análise, porque lá a gente tinha um campo elétrico interno que a gente já conhecia, né? Mas se a gente tiver uma condição que a gente não conhece nenhum dos cenários, a gente não conhece nem campo elétrico interno ou externo, e só tem o valor de carga ou só tem as direções, né? E a gente quer entender qual que é a proporção com que essa direção varia entre os campos elétricos interno e externo de uma superfície, ou se ela for fechada, né? Ou de dois meios que estão separados por uma superfície, tá? Neste exemplo aqui eu vou trazer para você uma superfície plana e infinita, tá? Uma placa sozinha no espaço energizada, tá? A gente vai desconsiderar efeitos de borda, justamente por se tratar de uma placa infinita, né? E por se tratar de um corpo adimensional em termos do eixo na direção normal a ela, ou seja, ele tem um tamanho em x e em y, mas não tem em z, se a gente for transladar aqui, né? Se a gente for observar aqui em proporções cartesianas, vamos dizer que ele não tem variação em y, né? Se for olhar aquela convenção que a gente observa lá em cálculo vetorial, né? Que a gente tem o z para cima, o y para cá e o x para cá. Então ou o contrário que seja, a gente teria z e y e não teria um x. É essa a intenção, né? Que a gente tem uma placa que ela é orientada com que não tenha variação em um dos eixos dela, tudo bem? Então, não tem campo interno nesse objeto, né? Não tem como a gente definir da mesma forma que a gente tinha definido lá na esfera oca, tá? Então, a gente acaba propondo algumas definições acerca dessa problemática, né? Como a superfície altera a direção do campo elétrico que estava no meio atrás, no meio ali em vermelho e no meio aqui em azul, como essa direção foi alterada, a gente vai buscar quantizar essa alteração, né, o ângulo entre os dois versores ou os dois vetores de campo elétrico e associar um valor de densidade de cargas para essa superfície, tá? Ou se a gente tiver uma condição que a gente tem conhecido um dos campos e a superfície, a gente pode definir qual que é a direção do campo resultante lá na frente, né? Então, consequentemente, quando a gente define uma condição de densidade para essa superfície, a gente acaba definindo uma carga relativa, né? Que seria uma carga para toda essa superfície. Sendo ela infinita, a gente pode ponderar ela para simplesmente uma parcela dela. E como que é a abordagem de condição de fronteira? A gente estabelece um corpo de prova ali próximo a esse ponto de análise, tá? Nesse caso vai ser a origem. E o que a gente pretende fazer com esse corpo de prova? Fazer com que ele observe a resposta do meio aqui em azul e observe a resposta do meio em vermelho e defina um versor normal, um vetor normal para cada um desses comportamentos aqui externos, né? A gente vai definir então uma condição de proporcionalidade através de ângulos, né? Entre esses dois vetores aqui que representam os campos elétricos, tá? E a gente usa um cilindro curto. E por que ele é curto? Porque a gente busca diminuir cada vez mais o tamanho desse cilindro em termos de altura, né? Aqui uma representação no ponto de vista olhando aqui um observador de cima para baixo, de baixo para cima, né? A gente tem o que? Um campo elétrico numa direção e sentido, outro campo elétrico em outra direção e sentido, e a gente quer fazer com que esse corpo de prova sinta o que é este campo elétrico, sinta o que é este campo elétrico e diminua essa distância entre esses dois pontos, né, para que a gente tenha então uma aproximação do que é o resultado dessa superfície. A gente tem que achar um modelo matemático que pondere então o que são esses dois campos elétricos e propor também um modelo, um versor normal a essa superfície agora,
que represente que consiga representar esses dois caras à luz do que é a superfície, tudo bem? Então a gente define aqui um versor normal para superfície. Ali em cima eu tenho um N1 e aqui embaixo eu tenho um N2, onde N2 é igual a menos N1, tá? Mas como a gente está falando de versor, é um vetor unitário que simplesmente define para a gente direção e sentido do que é a representação dessa superfície. E bom, seguindo essa definição, né? Se a gente colocar essa variação da altura ali daquele cilindro do corpo de prova a zero, a gente pode aplicar a lei de Gauss para ambas superfícies do cilindro, né, observando que ele tem um topo e uma base. A gente aplica a lei de Gauss para essas duas e daí faz com que esse ΔH, ou seja, a variação de altura do cilindro, se tenda a zero. A gente acaba definindo então uma lei de Gauss que relacione as duas condições, né, os dois cenários. A gente tem o campo E1 e o campo E2. Tá? Se a gente observar as seguintes condições: primeiro, que um versor é o outro versor com sinal de trocado, e observar que as leis de Gauss na forma pontual e na forma integral, a gente acaba definindo então uma relação, um modelo proporcional. Eu vou deixar essa demonstração de cálculo para você à disposição, mas eu quero atingir um modelo que eu tenho como ponderar um versor normal relativo à superfície, os dois campos elétricos que eu estou observando, a um campo elétrico próprio da superfície, tá? Então a gente acaba definindo com esse valor de campo elétrico da superfície como que é a carga daquela superfície, enfim, definir diversas características, e nesse caso especialmente a gente aplica condições de fronteira para analisar, por exemplo, os capacitores, né, que a gente tem conhecimento de carga e que a gente quer entender um comportamento de campo elétrico ali dentro daquele dispositivo, tá? Na representação, então, a gente vai pegar o vetor que representa o campo E1 e o vetor que representa o campo E2, torná-los relativos ao versor da superfície e fazer essa variação ΔH atingir nulidade. Como esse versor é descontínuo, a gente pode definir um parâmetro baseado nessa carga superficial, né? Neste caso, o versor nada mais será do que a densidade de carga ponderada pela permissividade dielétrica do vácuo. Tá? E as definições quanto ao campo elétrico de acordo com o tipo de material, elas são significativamente importantes para esse tipo de análise, já que esse epsilon aqui vai ser ponderado, vai ter um produto aqui com um epsilon relativo, né? Um valor de suscetibilidade, inverso de suscetibilidade, né? Inversamente proporcional à suscetibilidade, perdão. E agora, seguindo o objeto talvez mais interessante no meu ponto de vista do eletromagnetismo, que é observar o comportamento de objetos cotidianos da vida do engenheiro, né? Que neste caso aqui a gente vai observar o efeito de capacitância em termos de eletromagnetismo, tá? Que a gente vai experimentar para compreender o que é o capacitor. A gente vai experimentar a ação de uma superfície energizada, uma placa paralela, a outra, certo? E uma delas estando energizada e a outra não. Só que uma condição muito necessária é que ambas sejam condutoras, tá? A gente não está ponderando necessariamente sobre o dielétrico, que é o meio isolante, mas sim sobre duas placas condutoras carregadas, tá? E nessa condição a gente vai definir alguns parâmetros e condições, tá? Essa carga da placa energizada vai ser conhecido como vai ser carregado com energia de valor Q. A distância entre as placas é de D. A área dessas placas é a mesma também, é uma placa A. E a gente tem uma variação de comprimento de uma placa a outra, né? Para a gente observar o campo elétrico justamente entre elas, na direção normal a elas, tudo bem? A gente tem então essas placas alinhadas, paralelas, claro. E a gente vai desconsiderar um efeito que se chama efeito de borda. E eu deixo à disposição de você o material de apoio do livro, que lá é apresentado o que é o conceito de efeito de borda, né? Onde o campo elétrico de uma placa energizada tende não necessariamente ir na direção DL, que é o que a gente usa aqui, né? Ele também tende a escapar um pouquinho do formato normal, né? É uma distorção semelhante com o que a gente via lá nas linhas de fluxo de uma carga positiva para uma carga negativa. E bom, o que a gente pretende observar aqui, né? Que esse valor de C, o valor de capacitância, depende apenas das configurações condutor dielétrico, né? Que são grandezas ou parâmetros físicos do dispositivo, tá? Que são permissividade do meio, a área dessas placas, né? Que é a mesma, a tendência é que seja a mesma, e a distância entre elas, tá?
Nessa experimentação, a posição de uma placa condutora energizada próxima a outra, desenergizada, acaba por induzir potencial elétrico na desenergizada, justamente naquela condição da existência de campo elétrico em uma delas, propor uma interação com uma outra carga, né? Neste caso, a gente pode entender como carga porque são placas condutoras, e lembrando que placas condutoras nada mais são que um acúmulo de cargas, certo? É claro que a gente tem núcleos atômicos ali no meio também, só que massivamente a gente tem cargas elétricas distribuídas no meio condutor, né? E acaba que todas aquelas cargas elétricas energizadas em um ponto acabam por propor a indução a polarização das cargas elétricas no outro meio, tá? Como a gente não tem contato entre elas, a gente só tem a polarização, né? A atração de cargas elétricas por parte de uma ou de outra. E uma outra forma da gente compreender é uma abordagem próxima do que a gente vê lá em circuitos elétricos, por exemplo, que é a transferência de cargas de uma a outra, tá? E como se dá essa transferência de cargas de uma placa até a outra, né? A gente tem aqui as duas placas sendo representadas, tá? Aqui a placa em vermelho é a placa carregada positivamente, que vai acabar por induzir a placa com as bordas azuis, tá? E em circuitos elétricos, o que a gente tinha, né? A gente tem um cenário de uma placa, de uma fonte de tensão induzindo, tá? Só desconsidera a posição dessa fonte de tensão aqui, tá? É ao contrário, na verdade. Ou você pode entender como se essa placa azul tivesse carregada positivamente, tudo bem? Onde aqui as cargas elétricas se deslocam do ponto da placa azul, com essa configuração de fonte, claro, e se orientam, se acumulam aqui na placa vermelha, tudo bem? Se a gente tem cargas positivas aqui, a gente tem linhas de fluxo que partem daqui da placa azul e vão em direção àquela placa vermelha, tá? E uma condição, uma lei matemática que formula alguns dos parâmetros elétricos que ocorrem aqui dentro, fazendo alusão à tensão neste caso, é que a capacitância deste dispositivo ela é a carga ponderada ou particionada pela tensão a que é submetido o dispositivo. Tudo bem? Então, C é igual a Q sobre V. É muito mais fácil de a gente lembrar dessa fórmula da lei de Ohm para capacitor quando a gente isola aqui o Q, tá? Daí vai ficar Q igual a C vezes V. Mas como a gente está falando de capacitância, vamos deixar ela em evidência aqui por enquanto. Tudo bem? Bom, a gente vai avaliar o campo elétrico devido a uma placa carregada. O que ocorre aqui nesse cenário? A gente está observando simplesmente o que é uma placa carregada e qual que é o campo elétrico que ela propõe ao espaço, tá? Essa carga aqui no meio está carregada positivamente. Significa que a gente tem linhas de fluxo que partem dela nessa direção, certo? Desconsiderando efeitos de borda. E a gente tem linhas de fluxo que partem na outra direção, na outro sentido, perdão, na mesma direção, tá? E essas linhas de fluxo têm a mesma intensidade a cada ponto, em uma distribuição infinitesimal, tá? E o que ocorre? Como a gente está avaliando o campo elétrico relativo a uma forma geométrica do espaço, que a gente já conhece a sua carga, a gente pode dizer então que o campo elétrico dessa placa é distribuído de forma idêntica e equilibrada entre essas duas faces. Como a gente tem, obviamente, duas faces, metade do campo elétrico proposto por esse geométrico tem esse sentido e a outra metade tem esse sentido, tudo bem? Isso acaba definindo pra gente, é claro, ponderado por um versor, né, para definir o sentido e direção dessas linhas de fluxo. E a partir desse princípio a gente começa a entender, começa a imaginar como que é o comportamento de campo elétrico com duas placas, tá? O que seria essa interação de duas placas? Como a gente já considerou que essa primeira placa que está energizada positivamente, ela vai ter linhas de fluxo que saem dela, interagem com a próxima placa, que vai acabar por induzir cargas aqui nela e vai polarizar, como a gente já viu naquela aula anterior lá de condutores sendo polarizados. Isso acaba definindo então campos elétricos relativos a essa placa, tal qual a gente acaba de ver, e campos elétricos nessa placa de forma análoga, mas inversa, ou seja, vou ter campos elétricos de linhas de fluxo que saem dessa placa vermelha, linhas de fluxo que chegam a essa placa azul. Tá? A gente vai observar 3 pontos aqui no espaço, que não são aleatoriamente escolhidos, são escolhidos dessa forma, buscando conveniência, né? Justamente buscando esse viés de interpretação. E bom, se a gente for analisar o campo elétrico nesses 3 pontos, devido a essas placas aqui, tá? Vamos observar
o campo elétrico primeiro devido à placa vermelha, tá? Se a gente for observar nesse ponto externo aqui à esquerda, o campo elétrico proposto por essa placa aqui é de repulsão, né? Ou de linhas de campo que partem da placa e se direcionam para o infinito aqui, né? No sentido contrário, no ponto de vista do ponto de prova aqui, tá? A gente for observar qual que é o campo elétrico devido a essa mesma placa nesse ponto do meio aqui, a gente tem essa direção para ele, né? Porque a tendência é que as linhas de fluxo saiam de uma carga energizada positivamente. E finalmente lá no final a gente vai ter a mesma configuração em relação a esse ponto do meio aqui, tá? Por quê? Justamente a posição dele em relação à placa é semelhante em termos de linhas de fluxo, né? Em relação a esse ponto central aqui. E você pode parar para se perguntar, a intensidade dessas linhas de fluxo daqui e aqui são diferentes? Na verdade não são, o campo elétrico é o mesmo para toda ela. O que pode mudar é a densidade de fluxo elétrico, tá? Mas não é o caso. A gente está observando simplesmente campo elétrico em um limite bem definido, né? Que é entre essas duas placas. Vamos observar agora qual que é o campo elétrico nesses pontos de prova devido à placa azul. Primeiramente, um campo de atração, né? Uma linha que se direciona à placa carregada. Lá na frente, novamente uma linha que é atraída pela placa. E lá no final, à direita, a gente tem uma seta em direção à placa novamente, tá? Então sempre que a gente tiver a carga positiva, a gente tem linhas que fogem dela, a gente tem a carga negativa, linhas que se direcionam a ela, linhas de fluxo, claro que eu estou falando das linhas de fluxo, tá? Isso acaba propondo pra gente o quê? Que o campo elétrico, primeiro, o campo elétrico aqui neste ponto, devido a essas duas placas, é nulo, porque perceba o seguinte, este condutor tem uma energia determinada aqui, ele acaba por polarizar esse condutor de mesmo tamanho, de mesma característica também, com a mesma intensidade, certo? Isso significa que o campo elétrico dessa placa a este ponto e desta placa a este ponto é o mesmo. Significa que a gente tem uma componente nula aqui nesse cantinho. E aqui a gente também vai ter essa componente anulada, certo? Porque o campo elétrico devido a essas duas placas, independente da posição externa a elas, é o mesmo. Enquanto que aqui no centro a gente tem metade do campo elétrico devido a essa carga e metade do campo elétrico devido a essa outra carga. Isso significa o quê? Que a gente tem o equivalente de um campo elétrico pleno de uma dessas placas aqui, certo? Então, campo elétrico interno ao experimento aqui, às placas condutoras, é justamente o campo devido a somente uma delas, tá? Que é a densidade de cargas ponderada pelo ε0. Como o campo elétrico não varia com a distância, que é aquilo que eu já trago para você, os módulos dos vetores de campo elétrico E1 e E2 são iguais. E baseando na relação de tensão e campo elétrico, que a gente já definiu em alguma aula anterior, que é simplesmente V é igual ao comprimento, né, ou a variação de comprimento vezes o campo elétrico, tá? Se a gente for fazer nessa relação e observar todas aquelas características, né, que a gente tem a distância entre as duas placas, a gente tem a área das placas, a gente tem que não tem efeito de borda, a gente tem algumas outras diversas características. Você fez o favor de voltar no vídeo para lembrar quais são. A gente tem bem limitado, bem definido quais são os pontos iniciais e finais dessa variação de comprimento. A gente pode definir dessa forma, né, que a tensão é o campo elétrico, ou seja, densidade de carga ponderada pela permissividade, vezes essa variação de comprimento. Esse aqui não foge, se mantém. Como essa densidade de carga também pode ser definida como a carga pela área, a gente pode definir aquela mesma integral como carga pela área por ε0 vezes a variação de comprimento. Se a gente for integrar esse dl, a gente vai ter simplesmente essa parcela multiplicada por d menos essa parcela novamente multiplicada por zero. Aí tu já viu na tua cabeça que a gente tem simplesmente isso daqui, né? Q vezes D sobre a ε0. E baseando-se na lei de Ohm para o capacitor, que é aquela do Q igual a CV, ou C igual a Q sobre V, a gente aplica esse cenário que a gente acaba de encontrar na relação tensão campo elétrico para cá, para a lei de Ohm. Então tem capacitância é igual a carga ponderado pela tensão, que isso aqui tudo é tensão, né? E a gente acaba por simplificar isso aqui tudo e encontra esse seguinte modelo. Capacitância é a área vezes a permissividade dielétrica
ali neste caso do vácuo, é ponderada pela distância, ou em razão da distância. E aqui então a gente define o modelo do capacitor, um modelo para o capacitor que faz jus aquele nosso interesse inicial, que era definir um valor de capacitância baseando-se somente em grandezas próprias do componente, né, próprias do capacitor. Tá? Então a gente tem a área das placas, a gente tem a permissividade relativa do meio dele. Se a gente tivesse um dielétrico, teria um εr aqui relativo, um produto com εr, desculpa, e em razão da distância das placas. Tudo bem? E é isso, agradeço a sua atenção. Em seguida eu vou publicar um vídeo de orientações quanto à nossa avaliação, quanto às atividades que já estão já são iminentes, né, na disciplina, mas não se preocupe que vai ser vai ser basicamente uma formalidade, tudo bem? Novamente desejo muita saúde, muito obrigado por ter assistido e se você aproveitou alguma coisa, fico muito satisfeito e desejo muito sucesso para você na carreira acadêmica aqui dentro da universidade, tá bom? Até logo e tchau!